Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para meditar mais em dois capítulos da palavra com vocês. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4 de Filipenses. Vamos estar terminando de ler este livro. Enfim, como a gente vai ver ali que ele vai estar falando sobre a plena confiança em Cristo Jesus. Enfim, vale a pena lembrar que é só Ele que vai dar conta da nossa alma, enfim, nós temos que estar sempre com a confiança em nosso Senhor Jesus. Mas então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 ele vai falar bem assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencendo ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu e quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei imperecível. Enfim, Paulo ali está falando que ele, desde o nascimento, ele foi um hebreu, nasceu ali na situação de um povo de um israelita. E está falando que ele poderia estar se gloriando, porque a promessa veio para os antepassados, enfim, desde o início ali com Abraão, e veio trazendo. Por isso que ele está falando assim: eu poderia me gloriar na carne, enfim, porque conhecendo a lei, conhecendo o Senhor. Mas ele ressalta também que hoje os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Enfim, hoje os filhos de Deus são os que nascem da água e do Espírito em Cristo Jesus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Enfim, tudo que ele tinha ali de conhecimento na lei, ele deixou para trás. Mais do que isso, considero tudo perca comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Enfim, aquele contexto que eu estava falando, ele está se baseando nele, falando que ele veio da lei e largou tudo isso e considera como um esterco para estar vivendo aí na fé. Isso Paulo falando aí. Mas bem, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Enfim, ele queria estar alcançando essa ressurreição. Pois vale lembrar que Paulo pregou para nós aqui, como esse evangelho. Enfim, ele está na sepultura ainda, Cristo não voltou ainda. Enfim, bem provável que Paulo ainda está aguardando a ressurreição ainda. Mas enfim, não que eu ainda já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Acho que tem uma construção aí meio perto, eles estão batendo aí, às vezes vem um som aí. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Enfim, correndo para o alvo, que o nosso alvo é Cristo, como ele está nos orientando. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos
o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem comigo, vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que a capacita, a coloca todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorificado. Enfim, Paulo ali está trazendo que quando Cristo voltar, os nossos corpos aí vão ser glorificados como o dele na sua ressurreição. Portanto, meus irmãos, a quem amo, no capítulo 4, e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evodia e também no Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Enfim, esse é pessoas que ele está falando ali, ele até citou 2 nomes ali. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosamente por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Enfim, ele está trazendo um contexto do que tudo que foi recebido dele e viram dele, e o Deus da paz estará com vocês. Enfim, ele está orientando nesse sentido. Alegro-me grandemente no Senhor Jesus, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Enfim, Paulo orientando que ele já passou necessidade e também já teve fartura. Aprendi o segredo de viver contente, contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, ele está trazendo que tudo pode em Cristo Jesus que nos fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nós, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e os que tenho e mais é que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém.
Saudações finais. Saudem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Enfim, terminamos aí que o apóstolo Paulo nos orientando sobre a graça do Senhor, que seja com o espírito de vocês. Amém e glória a Deus. Enfim, terminamos mais um livro aí e vamos continuando a nossa leitura, a nossa luta diária aí, para nós estarmos compreendendo as cartas que Paulo também escreveu para estar nos fortalecendo no Evangelho a cada dia mais, e que o Senhor venha dar-nos o conhecimento dele para que possamos estar prosseguindo para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.